Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui no canal Vencendo Concursos. Bom, estou aqui para fazer um comentário das questões de gestão pública para o concurso aí do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Prova ocorreu aí no último domingo, tudo bem? E nós tivemos questões de gestão pública, foram 6 questões no total para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Vou comentar todas essas questões relacionadas aos temas pertinentes da matéria. Eu quero, claro, que você visualize aí comigo. Bora? Bom, gente, é o seguinte, ó. Temos aqui a primeira questãozinha, a questão que caiu voltada à parte de noções de sustentabilidade, tá bom? Então vamos ver. A questão ela diz assim. Deixa eu só pegar aqui a caneta para a gente trabalhar a informação. Entre os instrumentos previstos na Lei Federal número 12.305 de 2010, essa lei aqui ela trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Inserem-se os planos de resíduos sólidos. Vamos lá, um marca-texto para você visualizar aqui comigo, que está dizendo que inserem-se os planos de resíduos sólidos, os quais englobam, entre outros, os planos de gerenciamento de recursos sólidos, ok? E aí você tem a alternativa A. Também denominados de logística reversa, decorrentes de obrigação imposta a produtores de produtos classificados como perigosos. Alternativa B. Dirigidos exclusivamente aos entes públicos e concessionárias prestadoras de serviços de saneamento básico e coleta de lixo. Alternativa C. Obrigatórios apenas para os resíduos industriais ou gerados por empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental. E alternativa D. Que não são exigíveis para os geradores de resíduos sólidos urbanos correspondentes aos domiciliares e aos de limpeza urbana. Ou seja, está dizendo aqui que plano de gerenciamento de recursos sólidos não são exigíveis para os geradores de resíduos sólidos urbanos, correspondente aos domiciliares e aos de limpeza. E alternativa E, que constituem instrumento específico para os resíduos hospitalares, contemplando medidas de coleta, descarte e destruição. Bom, espero que você tenha marcado na prova a alternativa D. D é o nosso gabarito aqui, viu, galera? Tá bom? Alternativa D. Olha só, tô grifando aqui tudo para você, passando um marca-texto, tá? Para ficar bem claro. Alternativa D é o nosso gabarito. E por que isso, pessoal? Porque é o seguinte, tá? Veja bem, realmente na lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, ela traz conceitos relacionados justamente ao plano de resíduos sólidos e planos de gerenciamento de recursos sólidos, tá? E aí é o seguinte, para o caso aí de resíduos urbanos, mais tratando aí de domiciliares e limpeza urbana, não são exigíveis um plano de gerenciamento de recursos sólidos. É interessante a gente visualizar isso. Não são exigíveis. E isso está na lei que eu quero mostrar para você. Talvez muita gente acabou confundindo com a alternativa A, né? Que fala também denominado logística reversa. Veja, logística reversa é um conceito que nós temos uma definição na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas não um plano de gerenciamento de recursos sólidos. Nós temos, na verdade, como conceito. Eu quero mostrar aqui para você. Olha só, visualiza aí comigo. Olha só o que trata o artigo 3º da lei, inciso 12, diz assim: logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Tu tá vendo? É um conceito que nós temos no artigo 3º. Aliás, o artigo 3º ele trata de uma série de conceitos, tudo bem? Agora nós vamos para a parte importante aqui para você visualizar porque nós marcamos a alternativa D. O artigo 13
da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos diz assim: para os efeitos desta lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação. Quanto à origem: a linha A, resíduos domiciliares, originários de atividades domésticas em residências urbanas. Resíduos de limpeza urbana, originários de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Resíduos sólidos urbanos, os englobados nas alíneas A e B. E resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na linha B, E, G, H e J. Tá? Então, ele chama aqui de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Então, é importante você visualizar aqui que ele fala sobre a origem. Claro que tem outros conceitos também aqui no artigo 13, mas, por enquanto, é o que realmente é importante para nós, tá? E aí a gente vai, dando continuidade, nós temos aqui também a linha E, resíduos de serviços públicos de saneamento básico, os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na linha C. Resíduos industriais, gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Resíduos de serviços de saúde, claro, né, tem a ver com resíduos aí hospitalares. Resíduos da construção civil. Resíduos agro-silvopastoris. Resíduos de serviços de transportes. Resíduos de mineração. Vários tipos aí de resíduos, ok? E aí, olha só o artigo 20, gente. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Olha só. Os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas E, F, G e K do inciso 1º do artigo 13. Também os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que gerem resíduos perigosos e gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. E também as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA. Os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na linha J do inciso 1º do artigo 13 e nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA. E os responsáveis por atividades agro-silvopastoris. Ok? Então veja, olha que interessante, tá? Esses aqui estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos. Agora, repara que ele não fala a linha A, a linha B, lá no artigo 13, a linha A diz referente a resíduos domiciliares e a linha B diz referente a resíduos de limpeza. Então veja, estão sujeitos, artigo 20, né, à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Mas repara que a linha A e a linha B não está sendo mencionado aqui no inciso 1º e muito menos nos posteriores, certo? Isso significa dizer, por isso que nós ficamos com a alternativa D, não são exigíveis para os geradores de resíduos sólidos urbanos correspondentes aos domiciliares e aos de limpeza urbana, tá certo? Então tá de acordo com a lei 12.305, 2010, mas é uma baita de uma questão difícil, na minha opinião, né? Nesse sentido, aliás, vou ser bem sério para você, a prova de técnico foi mais difícil do que a prova de analista. Se você fez prova de analista, deixa seu comentário aí, tá? Porque a parte de gestão pública para analista foi muito mais tranquila. Inclusive, eu vou comentar também, vou deixar o link para vocês aqui do comentário das questões para analista judiciário, ok? Bom, então vamos lá, né? Por que as outras alternativas estão erradas? Na alternativa B diz assim, dirigidos exclusivamente aos entes públicos e concessionárias prestadoras. Verificamos que não, né? Você viu, empresas comerciais, inclusive. Alternativa C, obrigatórios apenas para os resíduos industriais. Errado também. E E, que constitui instrumento específico para os resíduos hospitalares. Não, muito mais abrangente do que resíduos hospitalares. Então, apesar da questão ter sido até
creio eu, entendendo aí uma certa complexidade, ela trouxe informações do artigo 13, do artigo 20, dava para resolver a questão, né? Dava para resolver a questão por uma questão de eliminação, né? Você consegue eliminar as outras alternativas. O que eu achei mais complicadinho que talvez é a alternativa A no caso, beleza? Ficamos aí com a alternativa D na questão número 1. Caminhando, vamos lá. Vamos resolver agora a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte, galera, deixa eu pegar aqui o marca-texto, vamos lá. Considere que um determinado órgão integrante da administração pública federal pretenda adquirir determinados produtos mediante procedimento licitatório, certo? Priorizando no processo de compra critérios e práticas sustentáveis. O órgão, né, ele está priorizando critérios e práticas sustentáveis. O que são práticas? São ações ligadas à sustentabilidade, tudo bem? De acordo com as disposições da Lei 8.666 e normatização específica, esse escopo, ou seja, esse objetivo, tudo bem? Alternativa A, poderá ser atingido com mecanismos de equalização das propostas, considerando-se mais vantajosa aquela mais bem classificada em função da combinação de menor preço e menor impacto ambiental. Uma alternativa bem interessante, tá? Mas ela tá errada, tá bom? Porque, na verdade, essa equalização da proposta aqui não necessariamente. O que pode acontecer? O que pode acontecer é isso aparecer no instrumento convocatório. O que é o instrumento convocatório? Está lá no edital, tem que estar no edital essa informação, tudo bem? De critérios e práticas sustentáveis. Alternativa B, não é viável, eis que é colidente com caráter de ampla competição de procedimento licitatório, admitindo-se, contudo, a contratação direta, com dispensa de licitação de cooperativas, microempresas e empresários individuais que adotam. É erradíssimo isso, né, pessoal? Claro que, consequentemente, é viável, sim. Existe isso, está no artigo 3º, tá bom? A viabilidade na lei de licitação, ok? Vamos lá. Alternativa C diz, é de possível atingimento desde que adotada a licitação do tipo técnica e preço, pontuando-se os licitantes que apresentem a melhor solução técnica para o fornecimento aderente às práticas de sustentabilidade fixadas. Não precisa adotar tipo técnica e preço, ou seja, pode ser melhor técnica, pode ser menor preço, não necessariamente tem que ser técnica e preço, tudo bem? Por isso a alternativa C está errada. Alternativa D, somente poderá ser atingido mediante a previsão no instrumento convocatório de certificação ambiental, tá? Dos produtos como critério de qualificação técnica ou requisito prévio para assinatura do contrato. Então, o erro aqui fala de certificação ambiental, ou seja, só pode ser atingido mediante a previsão do instrumento de certificação ambiental. Não precisa. Então, logo, pessoal, nós vamos ficar com a alternativa E. Olha só o que ela diz. Poderá ser atingido com a previsão, sim, no instrumento convocatório. Instrumento convocatório é o edital, tá bom? De especificações técnicas, ok? Do objeto, ou seja, o objeto de licitação tem que ter especificação técnica do certame adequadas às práticas de sustentabilidade. Resguardado, é claro, o caráter competitivo da licitação. Por quê? Porque nós temos lá o princípio da isonomia, a ideia da competitividade, da administração pública, do julgamento objetivo, tá bom? Então isso é muito importante. Por isso ficamos com a alternativa E nessa questão, ok? Vamos lá, questão número 3, agora é uma questão que trata a respeito da governança corporativa. São 6 questões no total, né? 2 de sustentabilidade, 2 de governança corporativa e 2 de gestão estratégica. Vamos ver essa questão. No que concerne ao tema de gestão de riscos, os conceitos correntes na literatura sobre o tema, incluída a mais recente abordagem feita pela norma técnica BNT-NBR ISO 31000, gestão de risco, definem a avaliação de riscos como alternativa A,
Processo de tomada de decisão exclusivo da alta direção da organização, com base no qual são assumidos alguns riscos inerentes ao negócio. Bom, essa alternativa, a gente pode considerar ela errada por conta dessa palavrinha aqui, né, gente? Porque assim, quem pode tomar a decisão é a alta administração? Claro, mas não só a alta administração. O pessoal também do nível tático e do nível operacional, ok? Alternativa B, a adoção de medidas corretivas para neutralizar ou mitigar eventos que possam impactar os resultados da organização. Veja, na verdade, gestão de riscos, o que a gente vai fazer é tratar de medir, de comparar os resultados. E aí, a partir do momento que você consegue fazer essa comparação, você consegue visualizar o risco, se ele é tolerável, se ele é aceitável, qual é o apetite de risco que a organização pode ter. Tudo bem? Então, errado isso aqui. Alternativa aliás, uma coisa interessante, tá? Medidas corretivas, a gente pode entender como algo que já aconteceu. Então, a gente pode pensar numa medida preventiva quando se trata da gestão de riscos. Porque eu estou enxergando um possível cenário, um futuro, tá certo? Beleza? Então, o correto seria dizer medidas preventivas. Quando a gente fala de medidas corretivas, é algo que já aconteceu. Então, nós estamos corrigindo, ok? Alternativa C. Elemento que individualmente ou combinado tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco. Não só intrínseco, mas também extrínseco, né? Tem que ser avaliado os ambientes. Alternativa D. Processo de comparar os resultados de análise de riscos com os critérios de riscos para determinar se o risco e ou sua magnitude é aceitável ou tolerável. Logo, o gabarito da nossa questão, galera, deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Vou trocar aqui a cor de tinta, aqui, ó. Alternativa D, tá certo? Realmente é isso que fazemos, né? Comparamos, deixa eu trocar aqui de cor de novo. Comparamos os resultados da análise de riscos com os critérios de riscos e verificamos se ele é aceitável, se ele é tolerável, certo? Você vai verificar o limite, se é possível aceitar aquele risco, o quanto você está tolerante àquilo, ok? E a alternativa E, conjunto de medidas preventivas para evitar ou reduzir a ocorrência de eventos que possam ensejar riscos à organização. Aqui é interessante, mas ele está falando de avaliação, né? Olha só que interessante, gente. Olha só. A gente vai visualizando aqui algumas informações no enunciado e vai ficando mais fácil, né? Ele fala definir a avaliação dos riscos, né? Então, o processo de comparar. Avaliar é você comparar resultados, certo? Cara, se você teve aula comigo, se você lembrar das funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, eu sempre friso isso, sobre a ideia de que o controle avalia, faz uma avaliação de desempenho. Avaliar é você comparar resultados. Ok, beleza? A gente pode ter medidas preventivas, significa dizer que já ocorreu a avaliação e aí você vai utilizar uma medida, entendeu? Beleza? Então, aproveitando porque eu tinha comentado aqui também na B, né, que poderia ser medidas preventivas, mas aí pensando nessa situação, eu primeiro preciso avaliar para depois ter um processo aí de prevenção, de correção ou até mesmo uma medida preditiva, porque a preventiva é antes, a preditiva é concomitante, tá? E depois você tem a corretiva que é posterior, certo? Vamos caminhar mais uma questãozinha aí, noções de governança corporativa, questão número 4, que diz assim: o sistema de compliance de uma organização é informado pelos princípios de governança corporativa, entre os quais se insere a equidade. Aqui, gente, ó, é isso que você tem que observar nos enunciados da questão. Eu sei que na hora da prova a gente fica nervoso demais, né? Mas veja, olha só, tá aqui ó, no enunciado equidade, que nesse contexto pode ser definida como? Você tem que pensar em algo que tem a ver com equidade. Equidade é o quê? Tem a ver com a igualdade, você fazer uma equiparação, tem um equilíbrio, tudo bem? Agora, olha só, a alternativa A diz assim:
ponto de equilíbrio entre o retorno esperado pelos acionistas da companhia, que possui o legítimo escopo da obtenção de lucro, e a responsabilidade social da mesma, que pode impactar sua lucratividade. Gente, é errado isso aqui, né? Ah, mas você não falou equilíbrio? Eu falei, mas está falando de lucro aqui. O compliance pensa no quê? Em estar em conformidade com as regras, sejam elas internas, sejam elas externas, com a conduta ética. Não está preocupado aqui com a ideia do lucro, né? Alternativa B, tratamento justo e isonômico. Olha que interessante. Isonomia não é você tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades? Todos os sócios, demais partes interessadas, levando em consideração seus direitos, seus deveres, suas necessidades, interesses e expectativas. Portanto, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Olha só, porque tratamento justo e isonômico insere a equidade. Caramba, hein? Que questão. Conjunto de todas as informações cuja divulgação seja do interesse da sociedade e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Tá, beleza, a gente tem que pensar no quê? Como eu falei para você, tem que pensar no enunciado da questão, tá? Responsabilização dos administradores pelos seus atos, com a reparação dos danos causados à companhia e à sociedade. Que é um conceito também muito voltado à compliance, mas veja, tá falando, volto a repetir. Qual é o enunciado? Enunciado se refere à equidade. E mitigação das sanções, ou seja, reduzir as sanções, porque mitigar é você reduzir, é você remover, né? As sanções aplicáveis àqueles que violem leis, essa aqui está muito errada, tá? Então ficamos com a alternativa B na questão número 4. Vamos lá, questão número 5. Agora nós vamos tratar de questão que tem a ver com a gestão estratégica. Vamos lá. A aplicação da metodologia de gestão por competências nas organizações pressupõe uma etapa de mapeamento de competências que, alternativa A, deve ser realizada no início do processo, juntamente com a mensuração, tendo por escopo identificar as competências técnicas e comportamentais necessárias para cada uma das atividades da organização. Na boa, com todo respeito, mas se você teve aula aí comigo, fez a revisão necessária aí da sua matéria, né, de gestão pública, você com certeza absoluta acertou essa questão, tá? Porque eu friso muito isso aqui, eu falo muito sobre isso, sobre a gestão por competências que o processo se inicia com mapeamento. E o mapeamento nada mais é do que você identificar as competências, as necessárias e as existentes, as técnicas e as comportamentais. Então ficamos aqui com a alternativa A, beleza? Identifica as principais deficiências técnicas dos colaboradores da organização a fim de promover programas de treinamento e capacitação eficiente. Veja, não só as deficiências técnicas, na verdade as competências técnicas para verificar se existem gaps. E não só as técnicas, mas também as comportamentais, como está dizendo aqui, ok? É realizada ao final do processo? Essa aqui está muito errada, né? Porque se você, a priori, antes de, na verdade, verificar o processo de treinamento, para a pessoa adquirir o conhecimento, habilidade e atitude, né? É preciso primeiro mapear. Então, é a fase inicial e não final. Corresponde a uma análise externa, identificando as referências de boas práticas no segmento de recursos humanos a serem transpostas para a organização. Análise externa, tá, a gente pode até visualizar no caso da organização, né? Mas das pessoas tem mais a ver com interna, tudo bem? Consiste na prospecção. Prospectar, gente, é mesmo que identificar. Prospecção dos melhores profissionais disponíveis no mercado? Não, gente. Na verdade, são os profissionais da organização em que você vai verificar, identificar as competências técnicas e comportamentais para que possa enxergar possíveis gaps e lacunas e aí dar treinamento adequado para essas pessoas, ok? Por isso, ficamos com a alternativa A na questão número 5. Bom, pessoal, então vamos resolver a questão número 6. A questão número 6 ela trata a respeito de projeto.
Diz assim, entre as metodologias consagradas de gestão de projetos, a denominada PERT, PERT significa aí uma revisão, uma técnica de revisão de programas, tá bom? Revisão e avaliação de programas. Apresenta como traço marcante. Alternativa A, o foco na qualidade do produto ou serviço oriundo do projeto, sem preocupação com o tempo de duração e custos envolvidos. Estranho, né? Falar que sem preocupação com o tempo, né? O foco na redução do custo do projeto, com revisão dos insumos aplicados, objetivando a melhoria da relação custo-benefício. Alternativa C, uma técnica de revisão das etapas do projeto e redução de escopo de forma a diminuir significativamente a sua duração. Alternativa D, a identificação dos pontos críticos do projeto, estabelecendo uma estratégia de enfrentamento a partir do pior cenário identificado. E alternativa E, a avaliação do tempo de duração das atividades do projeto de acordo com a média ponderada de estimativas otimista, pessimista e realista. Gente, exatamente isso que consta no guia PMBOK, tudo bem? Ó, você tem o PMBOK, guia de gerenciamento de projetos, certo? Atualmente nós estamos na 6ª edição, ok? E tá isso, você estudou comigo? Você vai se lembrar, porque foi uma das coisas que eu também acabei enfatizando na parte de gestão de projetos, ok? Sobre justamente o PERT ser esse conceito voltado a você ter uma média ponderada de estimativa otimista, pessimista e realista. Beleza? Tudo bem? Então, a questão número 6, nós ficamos aí com a alternativa E. Eu trouxe até aqui para vocês, ó, tá aí, ó, técnica de revisão e avaliação de programa, PERT. Tem o nome em inglês aí, que é uma técnica de estimativa que aplica uma média ponderada de estimativas otimista, pessimista e mais provável, quando existe incerteza em relação às estimativas da atividade distinta. Esse conceito que está lá é exatamente esse conceito que está no guia PMBOK, e foi esse conceito que eu trabalhei com as minhas aulas aqui, tá certo? Beleza? Show de bola, galera. Bom, vou finalizando então essa aula aqui, esse vídeo, né, de questões comentadas do concurso aí do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para técnico judiciário área administrativa. Vou deixar para você aí também o link para que você possa assistir também ao vídeo da parte de gestão pública de analista judiciário, tudo bem? Foram também 6 questões aí relacionadas ao tema, tá certo? E quero fazer um convite para você aproveitar. Quer fazer parte de uma lista de transmissão para você receber dicas exclusivas sobre administração geral, administração pública, administração financeira e orçamentária, ou como está caindo bastante em concurso, né? Gestão pública, eles colocam tudo isso na mesma parte. Faz o seguinte, entre em contato comigo por WhatsApp, 11 94783 8693, que eu vou colocar você nessa lista de transmissão e você sempre estará recebendo notificações aí, informações relacionadas ao tema gestão pública, que, olha, vou te falar, é uma tendência que os concursos, os próximos concursos aí de tribunais, pode se preparar, vão solicitar essa matéria, tudo bem? Por exemplo, a gente tem aí previsão para os TRS, pode esperar isso. TJs, muitos concursos aí do TJ foram publicados com a matéria também de gestão pública, ok? Beleza? Então entre em contato comigo, até inclusive se você quiser adquirir meu curso completo de gestão pública em que abrange administração geral, administração pública e administração financeira orçamentária, entre em contato que eu informo para você como que funciona. Você vai ver que vai fazer diferença na sua vida, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, até a próxima.